Amém. Amém. É isso que você espera? Sabe o que Clenilson me disse aqui agora? Que o Senhor te use poderosamente nessa manhã. É isso que você espera? Que o Senhor possa falar com você poderosamente nessa manhã? Que a mensagem que Deus disser para você possa tocar no seu coração de maneira tão profunda que você saia daqui transformado em nome de Jesus? É isso que você espera? Tá, agora eu digo bom dia para você. Bom dia para vocês que estão nos assistindo. Estou muito feliz com Jesus, irmãos. Poxa vida, como é bom nós tirarmos o foco de todas as coisas e focarmos em Jesus. Porque somente de Jesus provém a nossa necessidade, né, Nívia? Somente dele, irmãos. Final de ano, tanta correria, tanto corre-corre, vai para lá e vai para cá, e confraternização para lá, e encontro para cá, e festa para lá, e preocupação para lá. Mas quando nós deixamos tudo isso de lado e focamos a nossa vida em Cristo, somente nele, todas as outras coisas se tornam menos importantes para nós. E é mais ou menos a respeito desse assunto que eu gostaria de... Obrigado, Paulo. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem, sabe? Todo ano, vocês lembram qual o tema que nós compartilhamos de mensagem todo final de ano, todo dezembro? Já é uma sequência, alguns anos nós já vemos, vemos é o verbo ver. Nós já estamos, porque estar é presente. Nós fazíamos, melhor assim, todo ano nós fazíamos essa sequência de ministração no mês de dezembro. Você lembra qual o tema? Gratidão, aí ó. Todos os anos nós ministramos esse assunto a respeito de gratidão. Mas, como foi a semana passada, embora hoje não é uma continuação do assunto da semana passada, que o Clenilson ministrou, a respeito de Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não é outro assunto, mas nós esse ano fugimos um pouquinho do assunto de gratidão. E parece que o Espírito Santo, irmãos, nessas ministrações aos domingos, tem colocado nós em uma realidade assim, muito atual, do que está acontecendo nas nossas vidas. Eu entendo que o mover é dele, a mensagem é dele, o que há de ser dito, o que vocês recebem vem da parte dele, e glória a Deus por isso. Porque ele tem colocado nós nessas mensagens de dezembro, e há de colocar ainda, numa realidade de muita necessidade nossa, como seres humanos, como filho de Deus. Olha o que Deus fez a semana passada, o que Deus falou. E hoje, o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, irmãos, é coisa tremenda. É coisa de Deus mesmo. Vocês se lembram, vamos ver se vocês são de boa memória. Qual foi a frase que a Laodiceia disse ao início do culto aqui? Não sei se são de memória fraca, nem ela lembra, ela falou que é usada pelo Espírito, vai saber. Antes de iniciar o louvor, antes de iniciar a oração, agora, não fala Laodiceia, você lembra o que ela pediu para você fazer na hora de orar? Na onde? Colocar
fazer essa oração com uma preocupação da mente. Então, vocês tiveram que colocar a mão na mente e orar pela mente, não foi? A frase que ela disse ao início, antes de orar, ela falou o seguinte: que na nossa mente há um campo, te ajudei agora, campo de batalha. Lembra disso? Na nossa mente há um campo de batalha. E aí nós oramos com imposição na nossa mente. Olha, eu te passei alguma coisa? Eu falei, fala sobre isso, vamos louvar sobre isso. E aí eu vou ministrar sobre isso. O Espírito Santo preparou todo o ambiente. Embora às vezes nós não combinamos, embora às vezes nós não alinhamos algumas vezes sim, mas outras vezes não. Nós não alinhamos para que o culto seja tudo numa dinâmica só, numa intenção só, numa ideia só, mas hoje não foi assim. Nós, como humanos, não combinamos nada, mas o Espírito Santo alinhou todas as coisas no céu para você. Olha o tema do assunto dessa manhã. Lá, vai questionar o que de Deus? Vamos questionar o que de Deus? Ele está preocupado com a sua mente. Ele está preocupado com o seu coração. Ele te ama tanto, esse Pai te ama tanto, que Ele separou esta manhã, essas poucas horas, 2 horas que nós estivemos aqui, somente para tratar esse assunto com você. Oh, irmãos, isso é bom demais. Se você dá lugar, se você dá espaço ao Espírito Santo, para o que Ele quer transmitir ao seu coração como intenção de transformação da sua vida, você vai sair daqui, com muita bagagem, muita carga espiritual, muito conteúdo, não vou dizer bagagem, conteúdo espiritual para a sua vida. Qual o seu maior benefício que você recebeu ao ser um cristão? Que você entende que foi o seu maior benefício, que você mais ganhou como um cristão? Você entende, Daiane, que você, quando se tornou cristã, filha de Deus, o seu maior benefício foi alcançar a sua salvação em Cristo Jesus. Isso é bom. O que eu disser aqui não é algo fechado, tá, irmãos? Porque tudo que vocês estão dizendo, salvação, é um benefício poderoso. Mas é uma linha que eu quero compartilhar com vocês para que vocês entendam isso, coração e mente, tá? Mas eu quero saber de vocês. O que vocês entendem como maior benefício? Segundo a Lau, mudança de vida, transformação de vida. Benefício poderoso, hein? O que mais, gente? A paz, olha que bênção. Quando recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós recebemos a paz dEle, que provém do fruto do Espírito. O que mais? Gratidão. Gratidão pelo que Deus é, pelo que Deus representa para nós, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele há de fazer. O que mais? Segundo a Doris, pelo cuidado que Deus tem por nós, por detalhes que nós nem imaginamos e nem vemos. Mas Deus está cuidando. Eu só estava esperando a Doris falar para continuar aqui. Mas Deus está fazendo. Então, irmãos, Jesus, ao se entregar na cruz por nós, ao se oferecer na cruz por nós, obtivemos muitos benefícios, muitos, vários, inúmeros, e nós poderíamos aqui passar tempos falando, né?
E eu entendo que esses benefícios que Deus nos dá, foge da nossa capacidade humana de alcançar. Salvação não depende de mim, da minha capacidade humana, vem de Deus. Paz, a paz que eu vos dou não é como o mundo dá. Então essa paz é uma diferente de lá, de quem eu era. Que não depende de mim, não depende do que eu faça, do que eu tenha, realizações naturais. Não depende, para eu alcançar a paz, depende somente dele, é dádiva dele. Perdão dos pecados, depende de mim, irmãos. Para eu ser mais santo ou menos santo? Não depende, dependeu do sacrifício de Jesus na cruz. Então, existem, várias dádivas que nós recebemos da parte de Deus, que não depende de nós. E eu coloquei aqui alguns benefícios para entrar nessa ideia de mente e coração. Nós recebemos alguns benefícios da parte de Deus, quando nós o temos como Senhor das nossas vidas, quando nos tornamos a ser filhos. Recebemos, irmãos, tantos benefícios, mas os principais benefícios que nós recebemos foram esses, benefícios que recebemos ao aceitarmos a viver uma vida em Cristo. O primeiro benefício, irmãos, incontestável, não depende de mim. A minha parte somente nisso tudo é crer. Somente crer. Não depende do meu esforço humano, somente daquilo que eu creio. Então, primeiro benefício que recebemos, o Espírito de Cristo. A palavra de Deus já diz lá em Gálatas 4:6. Porque sois filho, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Olha isso. Que benefício poderoso, irmãos. Ao nos identificarmos com Jesus, recebemos o Espírito de Cristo. E é importantíssimo você ter o Espírito Santo, Espírito de Cristo. Porque Paulo nos escreveu lá em Romanos 8:9, dizendo que quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Então, primeira coisa, irmãos, que você tem que entender, tem que estar no seu coração pela fé, que quando você aceitou Jesus como seu Senhor, você recebeu o Espírito de Cristo, o Espírito Santo habitando em você. Segundo benefício, temos o coração. Você não só recebeu o Espírito de Cristo ao aceitar Jesus como Senhor da sua vida, mas você também recebeu o coração de Cristo. Ezequiel 36:26, dar-vos-ei um novo coração, e tirarei aquele coração de pedra, e colocarei o coração de carne, e nesse coração habitarei o meu Espírito. Então nós passamos a receber, irmãos, o Espírito de Cristo, o coração de Jesus em nós. Paulo também escreveu em Efésios 3:27, se eu não me engano, que Cristo habite ricamente em vosso coração pela fé, para que vós estejais arraigados e fundados em amor. Olha a recomendação de Paulo, que Cristo habite ricamente em vosso coração, por meio da sua fé. Então é importantíssimo, irmãos, Cristo habitar em nosso coração. Ao aceitarmos Ele, outro benefício, outra bênção que recebemos, a habitação de Cristo em nosso coração pelo Espírito, e recebemos então assim um novo coração. Outro benefício que recebemos, a unção
de Cristo. 1 João 2:20 diz o seguinte: vós tendes a unção que vem do Santo e sabeis tudo. Vós tem a unção de Cristo. Se você ler lá o contexto da onde saiu esse versículo, havia muitos anticristos. E havia uma confusão terrível ali entre as pessoas. Mas vem João e traz essa revelação. Vocês têm a unção de Cristo. E pela unção de Cristo que habita em vocês, vocês têm todo o conhecimento da vida de Deus. Olha que importante. E por último, que eu coloquei aqui, nós recebemos que é o que nós vamos compartilhar hoje. Temos esses dois pontos importantíssimos, né? Coração, Ezequiel 36:26, e recebemos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, não estou enxergando ali, 16, que diz diretamente, foi enfático dizendo, né? Vós tendes a mente de Cristo. E é com a mente de Cristo que eu posso discernir todas as coisas. Está na mente, irmãos, está na mente. Por isso que Paulo recomendou em Romanos 12:1, renovai a vossa mente. Então eu tenho o benefício que eu recebi, que eu devo guardar como um dom precioso na minha vida, que eu devo prisar por valor na minha vida, é ter a minha mente, é ter o meu coração na pessoa de Jesus. Aí, Laodiceia, é o campo de batalha. Porque, irmãos, aquele que tem a mente de Cristo, aquele que tem o coração de Cristo, esse pode se dizer que tem uma vida vitoriosa. O que tirou disso, irmãos? E é interessante que o que nós temos presenciado no cristianismo em geral hoje em dia é isso. É uma confusão de mente louca. É doidura. Parece que as pessoas vêm para a igreja somente para descarregar. Sessão do descarrego da mente, Clenilson. Chego aqui com um cabeção desse tamanho de problema. E eu preciso estar aqui para esvaziar o meu cabeção de problema. Irmãos, aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar de entrega. E por essa experiência que você tem, que você recebe do Cristo bendito aqui, é que você vive uma vida tranquila lá. Houve um certo tempo na nossa comunidade, que uma pessoa sempre subia no púlpito, pegava o microfone e falava: você está cheio de problema, você veio aqui sobrecarregado, você veio aqui cheio de dificuldade. Aí eu tive que chegar e falar: para, mano, para. Você está trazendo o lado negativo do negócio. Traga um lado positivo. Você está cheio de Cristo. Você tem problema, mas está cheio de Cristo. E esse Cristo vai te dar alívio nos problemas. Irmãos. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Igreja está servindo para isso. Igreja está servindo para sessão de terapias de problemas. Misericórdia. Igreja é para nós recebermos o Espírito de Cristo, a unção de Cristo, o coração de Cristo, a mente de Cristo. Nos enchermos de Cristo. Enchermos a tal ponto que as outras coisas em nossas vidas sejam secundárias. Então, aí eu coloquei aqui uma realidade. Aí, ó. Se nós, que somos nascidos de novo, temos o Espírito de Cristo, temos o coração, temos a unção, temos a mente de Cristo, por que será que estamos vivendo um dos períodos mais difíceis da igreja?
períodos mais críticos da igreja. Agora eu queria ouvir vocês. Por que será, irmãos? Nós temos tudo isso que Deus nos deu para viver de forma espiritual sadia, de forma mental sadia, ter equilíbrio. E por que agora isso não está mais acontecendo? Hã? Queria ouvir, vamos conversar aqui, vamos. Água, Paulo? Ah, obrigado. O Paulo falou fim dos tempos. É Mateus 24, né? Mateus 24. O Paulo está dizendo aqui, ó, final dos tempos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Esse versículo caiu legal agora, hein? Acho que é Mateus 24. Mateus 24, 12, se eu não me engano, né? Isso é importantíssimo, irmãos. Porque nós podemos ser uma isca. Nós podemos estar, Mateus 24, 12. Nós podemos estar sendo levado pela onda, porque a onda é essa. Igreja sempre andou em contramão com a realidade do mundo. Ó, Cris, você que gosta de gravar aqueles trechinhos do Instagram, hein? Faz de conta que eu estou falando a primeira vez. Aí você grava. Igreja sempre andou. Brincadeira. Mas guarda isso, irmãos. Não é porque a situação está vivendo assim agora que nós temos que ser assim também. Nós somos diferentes. Cristo nos chamou para ser diferente. Ele nos dá a capacidade para sermos diferentes. Ele nos dá as ferramentas para sermos diferentes. Ele nos dá, por meio do Espírito, as condições para sermos diferentes. Isso. O maior o que você disse? Luta. Ah, tá, entendi. 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 Para vocês que estão nos assistindo, a Daiane disse o seguinte, que tem muitos cristãos que estão na igreja com a expectativa somente de resolver os seus problemas. E agora com a pandemia, esse negócio agravou. Não é isso? Mas, irmão, nós precisamos ter discernimento das coisas. Precisamos ter discernimento das coisas. Então, eu escrevi aqui, ó, nunca houve na história da igreja tamanha proporção de irmãos confusos referente à fé. Irmãos sofrendo de depressão. Há um cansaço mental que tem tomado as pessoas. Ao mesmo tempo que acontece esse cansaço mental, há uma mistura da realidade da igreja, da vida cristã, com ocupações demasiadas, demais com as coisas lá de fora.
nós precisamos. Irmãos, nós precisamos. Acabei de ler lá para vocês. Nós temos a unção de Cristo. E a unção de Cristo, ela nos traz clareza de uma vida em Deus equilibrada. Nós temos essa condição. Ao você dizer o que você disse, eu lembrei agora do gênio da lâmpada. Existem irmãos que pensam que Deus é gênio da lâmpada. Em vez de buscar ao Deus, fica esfregando a lâmpada o tempo todo. Não vai resolver. Isso não é vida cristã. Isso não é solução dos problemas, esfregar a lâmpada. Não é. Então, irmãos, esse é o problema. Nós nunca estivemos vivendo um momento da igreja com tantos irmãos confusos com a sua fé, abandonando a fé. Irmãos com problemas psíquicos, sabe? Medo, insegurança. Sabemos, irmãos, é difícil isso. E a minha intenção nessa manhã, ao ministrar isso para você, não é te depreciar diante do Senhor, não. É dizer o quanto você é importante para Deus e o Espírito Santo te dá capacidade de você ser um cristão melhor, uma pessoa melhor. Entendeu? Então, eu gostaria de colocar um texto que ilustra um pouquinho essa realidade, né? Fala esse versículo, esse texto, conta um pouquinho da experiência de Abraão e Ló. Guarda sempre a mensagem que nós estamos compartilhando como tema: coração e mente em Cristo. Porque hoje em dia o nosso coração e a nossa mente estão ocupadas com tantas outras coisas. Pode não ser pecado, irmãos. Até um versículo na Bíblia que diz que eles vivem agora como viviam no tempo de Ló. Ló, né? Depois fala a experiência de Noé. Que eles comiam, vendiam, casavam, se davam em casamento. Tudo isso é normal. Desde que isso não toma a nossa mente, o nosso coração a ponto de nos afastar de Cristo. Ter uma vida natural lá fora é normal, desde que essa vida não toma conta da sua mente a ponto de te distanciar e te esfriar da presença do Pai. Então o texto, o versículo que nós vamos ler está lá em Gênesis capítulo 13, versículo 10. Conta um pouquinho da história da separação entre os dois pastores, né? O pastor naquela situação, Ló e Abraão eram pastores de ovelha, e o rebanho cresceu, o rebanho se multiplicou, e aí houve conflito, estava havendo conflito, porque a terra já estava apertada para os dois, e os pastores, né, estavam em conflitos, os pastores de Abraão e os pastores de Ló, brigando ali por espaço, e aí tiveram que chegar a essa conclusão. Abraão chegou para Ló e disse: escolhe, veja aí para onde você quer ir, porque nós dois já não dá mais para ficar junto, o espaço não nos permite. Então, depois você lê com calma essa passagem em casa, mas eu só quero o versículo 10 aqui com vocês. Vamos lá, olha o que diz Ló. Levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Aí eu vou ler o 11 aqui, tá? Então Ló escolheu para si toda a terra da campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Quero fechar com você aqui nesse versículo 10 do capítulo 13 de Gênesis. Que Ló
ao receber a escolha para onde ele iria, ele olha a terra, olha lá, olha para a planície do Jordão, toda a terra, e percebeu que a terra era muito bonita, era regada, era legal para as ovelhas dele. Aí, olha a mente dele. A terra era como jardim do Senhor, como a terra do Egito. Vamos entender esse versículo? Esse versículo quer dizer o seguinte, então, que na mente de Ló, onde é o campo de batalha? Onde é o campo de batalha, irmãos? Mente. Na mente de Ló, ele olha o campo verdejante, era o Egito. Ele olha os campos verdes, e na mente dele, ele projeta que aquele lugar era o jardim do Senhor, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. O inimigo ataca pela mente, e a mente é enganosa. Ele olha para o Egito, e ele entende na mente dele que ali era um lugar bom para ele, porque era como um jardim de Deus. Agora, vamos entender um pouquinho o que representa o jardim do Senhor. Nessa passagem, o que representa o jardim do Senhor é a figura de Deus em nós, em nossas vidas. Um lugar aprovado por Deus, para onde eu possa andar, para onde eu possa viver, onde eu possa ir. Segundo essa passagem, nós trazemos para esse contexto hoje. O jardim de Deus representa um lugar aprovado onde eu possa estar, onde eu possa habitar, onde eu possa morar, andar, e aí vai. Agora, o que representa o Egito? Para onde Ló olhou e disse, eu vou para lá. Mas na mente dele ele achava que estava indo porque era bom, que era a terra do Senhor, mas não era. Egito representa a figura do mundo. Representa o lugar onde nós não temos a aprovação de Deus para andarmos, para morarmos, para habitarmos, para estarmos lá. Então Ló, ele olha para um lugar que não representa a aprovação de Deus, mas na mente dele, ele está vendo aquele lugar que não representa a aprovação de Deus, ele está vendo como aprovado. Olha a mente enganosa. Olha a mente mentirosa. E quanto de nós estamos vivendo essa realidade? Nós que temos, irmãos, o Espírito de Cristo, o coração de Cristo, a unção de Cristo, a mente de Cristo, muitos estão sendo enganados, estão vivendo em lugar que não é a aprovação de Deus. Deus não tem aprovado eles estarem lá. Eles têm ocupado o seu tempo, eles têm dado a sua vida, eles têm dedicado aquilo, mas não é a aprovação de Deus. E têm encaixado isso em uma vida cristã normal. Isso não é normal. Por isso que muitos têm se esfriado. Por isso que a mensagem de Mateus capítulo 24, versículo 12... Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. No Egito nós encontraremos iniquidade, e ali o nosso coração vai se esfriar. Mas Deus nos ama tanto, que Ele traz essa mensagem para o seu coração hoje. Ocupa-te a sua mente comigo, renova a sua mente no meu Espírito que habita em você. E ali você vai encontrar um lugar agradável, de paz, de aprovação de Deus para a sua vida. Que nada ocupe a sua mente por esses dias.
Que nada tome seu coração por esses dias, nem festas, nem presentes, nem dificuldades. Que nada ocupe a sua mente e o seu coração, que ela seja inteiramente devota ao Senhor. Inteiramente, irmãos. Então, foi nesse ponto que Ló foi enganado pela sua mente. Vocês entenderam? Ele viu um lugar que não havia aprovação de Deus, mas na mente dele, eu vou. Porque ali é o jardim de Deus, mas nunca foi o jardim de Deus. E nós estamos vivendo essa realidade na igreja. Tem muitos irmãos que estão olhando para as coisas que Deus não aprova, que Deus não aceita, está enxergando como aprovação de Deus e por isso tem se esfriado na fé. Agora, irmãos, glória a Deus por isso. Olha o que Deus trouxe ao meu coração. Quando Abraão foi resgatar Ló da cidade antes dela ser destruída, Abraão representa Jesus. Porque ele foi enganado pela sua mente. Mas Abraão foi lá e o livrou da morte. Irmãos, nós podemos ser enganados pela nossa mente, mas Cristo, no seu sacrifício na cruz, Ele veio nos resgatar, como Abraão foi a resgatar Ló e tirar daquela terra de destruição, e tirar daquela terra de morte. É isso que Deus está nos oferecendo hoje, em nome de Jesus. Então, esse foi o caminho de Ló, e se nós não tomarmos cuidado, será o nosso caminho. Será o nosso caminho. Vivemos uma experiência que não tem aprovação de Deus, achando que temos. E aí nos esfriamos na fé, e aí até nos questionamos, né? Por que eu me esfriei na fé? Por que será? Os problemas me esfriou na fé. Mas era para você habitar no problema? Não era. Pressão serve para nós adquirirmos maturidade cristã. Só para isso, né? Outra, eu falei de Ló agora, mas eu queria também dizer, só isso aqui para concluir a parte de Ló. A mente de Ló fez ele acreditar que o Egito era o jardim de Deus. Vocês entenderam isso? O poder da mente, irmãos. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Aí nós falamos, mente e coração em Cristo. Ló foi enganado por sua mente. E a mulher de Ló foi enganada pelo seu coração. Irmãos, quando você é enganado pela mente, o trabalho do Espírito Santo ainda te livra. Mas quando o seu coração já está dominado, é do coração, Provérbios 14, é do coração que procede a fonte da vida. É do coração que procede as fontes da vida. E a mulher de Ló perdeu a vida, porque o seu coração não estava na fonte em Cristo Jesus. Ela foi, assim como Ló foi enganado pela sua mente, a mulher de Ló, que não diz o nome dela nas escrituras, mas a mulher de Ló foi enganada pelo seu coração. Olha o versículo de Gênesis 17, a respeito da experiência dessa mulher. 19 e 17, diz o seguinte: havendo tirado fora, disse um deles, aqui o anjo tirou eles para fora da cidade, e aí um dos anjos disse: escapa-te por sua vida, está falando para a mulher de Ló, escapa-te por sua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta planície, escapa-te para os montes, para que não pereças.
Deixa eu ver se eu coloquei aqui a definição desse versículo para você. Não coloquei. Mas vamos aqui nas escrituras. Agora eu preciso do óculos novamente, porque eu vou ler aqui. Quando o anjo diz o seguinte: escapa-te por sua vida. Sabe o que significa aqui vida, irmãos? Essa palavra vida escapa-te por sua vida. Essa palavra vida é traduzida como alma. Na palavra de Deus, a palavra vida só tem 3 significados. 3 significados eu peguei aqui para você. Vida bios. O que é vida bios? Vida humana, anatomia humana. Vida bios, a Bíblia fala muito disso. A vida bios. Salmo 90, 10. Se você chega até os 70 anos de vida, vida bios, vida natural. Com muita graça aos 80. Então, vida, muitas passagens, significa vida do corpo humano. Outras, vida psique, que é a vida da mente, vontade, emoção. Em algumas passagens, fala sobre isso também. Até coloquei aqui uma referência, Mateus 16, 26, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas desviar a sua mente de Cristo, perder a sua vida, vida da mente. E por último, vida zoe, que é a vida de Deus. Foi o que o Glenilson ministrou a semana passada, um dos versículos. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida, vida física. Jesus morreu para me abençoar fisicamente? Também, mas não é. Vida da alma? Não. Vida de Deus. Deus enviou seu Filho ao mundo para que eu receba a vida de Deus. E vamos voltar agora ao versículo que nós estávamos lendo aqui da mulher, que diz o seguinte: escapa-te por sua vida. Sabe o que o anjo estava dizendo para ela aqui? Essa vida no original escrito é vida psique, vida da alma. Não é vida física e não é vida de Deus, é vida da alma. Escapa-te por sua vida. Ele estava dizendo o seguinte: não coloca a sua mente nas coisas do Egito, nas coisas de Sodoma. Não contempla Sodoma. Não deixe que Sodoma tome o seu coração. Mais ou menos isso o anjo estava querendo dizer para ela. E quando tem o versículo aqui, onde está o versículo que fala de olhar para trás? Isso é importante também você saber. Não olhe para trás. Está no 17 mesmo. Na parte B, quando ele diz, não olhe para trás. Nós entendemos o que, irmãos? Nos filmes mostram que ela estava subindo uma montanha, e na montanha ela olha para trás e vira uma estátua. Mas isso é tudo algo figurado para que nós possamos entender. Embora a Bíblia fala não olha para trás, mas na tradução foi colocado não olha para trás. Mas no original está escrito, não detenhas o seu coração nas coisas do Egito. Você imagina só se fosse só um olhar para trás e vir uma estátua de sal.
Então, ela estava, no original diz o seguinte, ela estava andando para frente, mas com seu coração nas coisas que não tinha aprovação de Deus. E o anjo disse: não faça isso, não contempla, não entrega o seu coração, não fecha o seu coração nas coisas que agradem a Deus. O texto, na verdade, está dizendo isso. Então, eu coloquei assim, ó, o anjo disse assim: não olhes. Aí ele está querendo dizer o seguinte, ó, não concentre o seu coração, não concentre a sua mente, a sua alma nas coisas que ficaram lá para trás. Não te detenhas, não fique preso nessas coisas. Irmãos, por isso que muitos cristãos estão se esfriando na fé, não têm uma vida equilibrada espiritual, porque estão vivendo como essa mulher. Olha o que o anjo quis dizer para ela: não detenhas, não fique preso nessas coisas, ainda que aparentemente pareça ser bom, não se aprisione com as coisas do Egito, vá embora, escape dela. Quando o anjo diz, não pereçais, ele está dizendo, vá embora, não desvie o seu coração. Então, irmãos, essa foi a experiência que a mulher de Ló deixou para nós. Qual o tema da nossa ministração? Coração e mente em Cristo. A minha mente pode me enganar diante de uma realidade. Eu posso estar vendo coisas, a Marcela fala muito de mim isso aí. Irmãos, quando eu olho um negócio, eu acredito que aquilo, às vezes não é. Mas eu bato de frente com ela, não filha, é assim, até que ela pega, vem aqui. Olha aqui, você está vendo? Minha mente me enganou. Minha mente me enganou. Então, experiência de Ló. Ele olhava com a mente no Egito e não em Cristo Jesus. Foi enganado por sua mente. Se nós não tomarmos cuidado, esse pode ser o nosso caminho. Se nós não valorizarmos a nossa vida, se nós não valorizarmos o que temos, um Espírito de Cristo, um coração de Cristo, uma unção de Cristo e uma mente de Cristo, nós seremos enganados pela nossa mente. E a experiência da mulher de Ló, que o seu coração contemplava. Seu coração contemplava as coisas do Egito. Nosso coração precisa estar em Cristo, irmãos. Porque se o nosso coração estiver nas ocupações deste mundo, nas coisas deste mundo, sejam elas boas ou ruins, se o nosso coração estiver ali, nós perderemos Cristo. Nós perderemos Cristo. Então, no que essa mulher se tornou, irmãos? Ela se tornou uma estátua de sal. Representativamente, Jesus escreveu em Mateus 5,13 a respeito do sal. Vós sois, se o sal não salga, para que serve? Ser jogado fora. Sal na Bíblia significa testemunho. Aquela mulher, ela serviu de testemunho. Aonde está o meu coração? Talvez Jesus tenha até, não estou dizendo isso, mas pode ter pego dali. Testemunho diz respeito a onde está o meu coração. Se o meu coração estiver em outra ocupação, que não seja a aprovação de Deus, eu serei algo desaprovado de Deus. Porque o sal, quando ele não salga, para nada ele serve. Então, irmãos, mais ou menos isso. O sal, ele, quando não tendo a sua função de salgar, a única coisa que ele serve é para jogar fora
e ser pisado, obrigado, e ser pisado pelos homens. E quantos, sal diz respeito a testemunho, e quantos irmãos perderam essa essência diante do Senhor, pelo seu coração estar no mundo e hoje está sendo pisado pelos homens. Está sendo açoitado pelos homens, né? Só para concluir, então, ó, os que estão tirando foto, tira a foto daí. A mulher de Ló concentrou seu coração e sua mente naquilo que era Sodoma, não naquilo que era Deus, e ela pagou o seu preço. Conclusão: onde está o seu coração? Onde está a sua mente?